Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica da literatura brasileira para vocês. Nove Noites, Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho é um jornalista e também escritor da literatura brasileira do nosso tempo. Ele já tem se destacado na crítica e recebido alguns prêmios literários. Então vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Nove Noites é uma história então que parte de um fato que realmente ocorreu. O suicídio de um antropólogo norte-americano aqui no Brasil no final da década de 30. Esse antropólogo norte-americano, ele estava estudando os índios Craôs no interior do que hoje é o estado do Tocantins. Então, o escritor ele parte então desse fato que realmente ocorreu e cria toda uma ficção em torno desse fato. Então, ele cria várias hipóteses de motivos por que esse antropólogo teria se suicidado. E aí é muito interessante, porque há todo um ar de mistério que instiga o leitor a continuar na leitura. Então, são basicamente dois narradores da história. Um dos narradores, então, deixa cartas e aí também fica aquele mistério. Essas cartas, elas não esclarecem quase nada, elas só nos dão algumas pistas. Essas cartas, então, supostamente, teriam sido deixadas, não sabemos para quem, no final da história a gente vai entender. Essas cartas então foram escritas por alguém que conheceu então um antropólogo e que conviveu e conversou com ele durante 9 noites, por isso então o título do livro. Essas duas pessoas então, o antropólogo e o escritor dessas cartas, se tornam amigos e essas cartas então nos esclarecem algumas coisas relacionadas então à origem, à personalidade, algumas qualidades bem interessantes desse antropólogo e deixam todo um mistério. A gente não sabe por que isso ocorreu. A gente desconfia que esse antropólogo ele teria alguma mania de ser perfeccionista, de ser hipocondríaco, ele tinha várias manias e ele podia estar com depressão, sofrendo de alguma outra doença. Então a gente não sabe o que é que aconteceu. E tem algumas coisas bem bonitas, algumas experiências então que o antropólogo conta para esse amigo então e que ficam registradas nessas cartas. Depois, o segundo narrador, esse segundo narrador ele vem intercalando então a sua narrativa. Às vezes são cartas, outras vezes é esse segundo narrador falando. Durante todo o livro é dessa forma. Esse segundo narrador é um jornalista que um dia, por acaso, está lendo uma reportagem no jornal e essa reportagem fala sobre o suicídio desse antropólogo que teria acontecido há muitos anos no interior do Brasil. E aí essa reportagem chama a atenção desse jornalista e para ele aquilo parece que soa familiar, parece que ele já ouviu falar desse antropólogo, parece que ele já viu aquele rosto, tem algum mistério ali. E aí ele fica muito curioso e vai atrás. Ele faz várias investigações, ele entra em contato com vários professores, então, que teriam trabalhado na universidade, ou então professores que conheceram os professores do antropólogo, que orientavam o antropólogo aqui no Brasil. E ele encontra algumas pistas também, mas nada concreto. A gente descobre mais alguns detalhes da vida do antropólogo, algumas coisas sobre as experiências que ele viveu, alguns traços de personalidade também, mas nada muito claro ainda. E aí a gente fica com vontade de saber o que aconteceu, porque essa pessoa tão jovem era um antropólogo de 30 e poucos anos, porque ele teria se suicidado, o que estava passando na vida dele, será que ele estava doente? E até que esse jornalista resolve então viajar até o interior do Brasil para conhecer então essa tribo que ainda existe lá no interior do Tocantins. E antes de ele ir para lá, ele conta toda a história dele da infância, que o pai dele, na época da ditadura militar, teria comprado a um valor bem irrisório, bem barato, terras no interior do Brasil que ficariam próximas a esses índios.
a essa região dessa tribo. E isso é uma coisa que de fato aconteceu também na época da ditadura militar. Teve vários projetos de incentivo à colonização do interior do Brasil. E aí então ele parte também desse fato concreto que realmente ocorre e cria toda uma ficção. E aí ele fala então assim das regiões inóspitas que ele andava com o pai dele todos os anos nas férias escolares dele. Ele ia com o pai para conhecer esses lugares. Ele morria de medo porque eram lugares que não dava para chegar de carro, tinha que ser com aqueles pequenos aviões que eles, na maioria das vezes, e pelo menos naquela época, eles não eram nada seguros. Então ele morria de medo dessas viagens, ficava tenso, chorava, e então ele não tem boas lembranças dessa época. Além de que esses lugares eram muito isolados e não tinha muito atrativo para uma criança sozinha. Então ele conta toda essa sua experiência e vai então para o interior do Brasil para conhecer de fato esses índios. Aí ele se decepciona um pouco porque esses índios já estão bastante aculturados e além disso só tem um senhor idoso que de fato conheceu o antropólogo quando era criança ainda, e aí ele tem poucas lembranças, ele também não sabe dizer muita coisa desse antropólogo e mais uma vez ele sai sem informações importantes para a pesquisa dele. Ele vai lá na tribo, ele se alimenta muito mal, ele fica muito decepcionado como as pessoas se alimentam mal e bebem água contaminada, e essa água está contaminada por descaso muitas vezes das populações e das empresas ou do poder público que não cuida dessa água. A água inclusive está contaminada por causa de um hospital que estava despejando lixo hospitalar nesse rio. Então são coisas bem extremas, assim, são coisas bem chocantes que ele vê quando ele chega então nessa tribo. E aí ele sai de lá completamente decepcionado. Ele volta então para sua cidade e então ele começa a lembrar da época que o pai dele já estava idoso, que ele precisou cuidar do pai dele numa clínica, e nessa clínica fazia companhia para o pai dele um senhor que todo mundo chamava ele de gringo. Ele estava, esse senhor chamado, apelidado de gringo, ele estava inconsciente, ninguém conseguia conversar com ele. A única coisa que sabiam é que ele era só, que dependia de caridade. Tinha alguns jovens que iam lá ler contos para ele em inglês, né? Porque ele preferia inglês. E aí um dia esse homem conversa 2 ou 3 palavras com ele. E aí se esclarece muitas coisas. A partir daí ele sai em busca, então ele vai até os Estados Unidos, atrás do filho desse homem, que realmente esse homem tem um filho, e depois descobre que não é filho. Então acontecem muitas coisas interessantes. E é aí que se desvenda, então, nas últimas páginas do livro é que se desvenda o mistério de forma muito encantadora, de uma forma muito delicada. É um livro muito interessante, cheio de mistério, cheio de suspense e que vai nos trazer uma surpresa interessante, apesar do tema ser um pouco pesado, né? A questão do suicídio e de saber que isso realmente aconteceu. E é muito criativo o Bernardo Carvalho quando cria toda essa ficção em torno de um fato que realmente ocorreu, mas que ele cria todo um mistério que a gente realmente tem vontade de conhecer. É um livrinho que parece pequeno, mas é uma grande história, letrinha pequenininha, formato de bolso, bem acessível. Então fica aqui a dica de leitura, 9 Noites de Bernardo Carvalho. E até a próxima, pessoal!